Olá, bom dia. Bom dia. Hoje o Globo Rural mostra uma escola que atende filhos de agricultores no Rio de Janeiro. Teoria e prática se unem na chamada pedagogia da alternância. A Escola Agrícola de Nova Friburgo, fundada há 29 anos atrás, nasceu com o objetivo de evitar o êxodo de jovens para a cidade. A escola me ensinou a gostar do que eu faço, me ensinou a gostar de ser agricultor. O princípio se mantém, mas vem sendo aprimorado nos últimos tempos. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, em vários centros familiares de formação por alternância, há não só essa possibilidade de evitar o êxodo, mas também de proporcionar que ele faça escolhas. E veja outros destaques do programa de hoje. No Noroeste Paulista, produtores estão investindo no plantio de cacau. Conab prevê a segunda maior safra de grãos da história, com 317 milhões de toneladas. No Rio Grande do Sul, a chuva está atrapalhando a colheita do trigo, que já está pronto para ser retirado da lavoura. Em Santa Catarina, produtores contabilizam os estragos depois que plantações foram inundadas. No Espírito Santo, a gente dá algumas dicas para começar o cultivo do tomate cereja. O agricultor brasileiro deve plantar e colher mais uma grande safra de grãos. É o que revela a primeira estimativa da Conab para o ciclo 2023-2024. As máquinas já estão em campo na maior parte dos estados. E pela previsão de plantio repassada pelos produtores para a Conab, o país terá um pequeno aumento de área cultivada. Serão quase 79 milhões de hectares. Apesar disso, a estimativa é de uma queda de 1,5% na produção, em comparação com a safra que se encerrou há pouco, alcançando um volume de 317 milhões de toneladas de grãos. A produtividade da última safra, 2022 e 2023, ela foi excepcional. Então, é natural que neste momento, no primeiro levantamento, a Conab sempre atua com mais cautela em relação à projeção de produtividade. E por isso mesmo, em que pese ter uma pequena elevação na área, nós estamos prevendo uma safra inferior, embora será a segunda maior safra brasileira. A soja vai ganhar espaço no campo, com produção estimada de 162 milhões de toneladas, 4,8% a mais do que na safra passada. Já o milho terá redução diária pela queda nos preços. A produção não deve passar de 120 milhões de toneladas, 9,5% a menos do que na colheita anterior. O arroz e o feijão vão ocupar uma área maior, depois de sucessivos anos de queda nas culturas. A produção de arroz deve chegar a quase 11 milhões de toneladas, alta de 7,7%. E o feijão, 3 milhões de toneladas, com crescimento de quase 1% em relação à colheita anterior. A maior preocupação agora é com o clima, que pode prejudicar a expectativa de aumento na produção de alimentos. Segundo a Conab, o arroz pode sofrer com excesso de chuvas no sul do país. E o feijão com a seca no Nordeste. Nós estaremos acompanhando daqui até fevereiro, março. O clima para esta safra preocupa muito, em função do El Niño, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ele tem uma tendência de intensidade de médio para forte. Do centro para o norte, em relação ao nordeste, a nossa preocupação é o inverso. Há essa tendência de termos chuvas abaixo da média, que também pode gerar, aí, em função de estiagens, aí problema de perda de produtividade, principalmente para o feijão. No Paraná, maior estado produtor de feijão do país, a área plantada deve diminuir. Mesmo assim, tem produtor otimista nesse começo de safra. Na região dos Campos Gerais, o Fábio trabalha com o cultivo de feijão preto há mais de 20 anos. Para essa safra, a expectativa é tão grande que ele até aumentou a área cultivada em mais de 200%. Nós plantamos 40 hectares no ano passado e esse ano foi para 135, né? Então a gente aumentou bem a área. O plantio foi bem, esse ano o tempo colaborou, teve chuvas boas para plantio e está se desenvolvendo bem então. Acho que na primeira semana de dezembro ele vai colher. O plano inicial era plantar milho nesta área, mas o Fábio mudou de ideia porque a rentabilidade do grão não estava compensando.
Outros motivos para ele aumentar a área com feijão foram o clima favorável e os custos de produção. Também os custos foram um pouco mais baixos, né? A safra anterior teve uns custos muito elevados. E esse ano a tendência do custo é ser um pouco menor, né? Então, se você conseguir produzir e vender aí numa margem boa, ali vai ter uma rentabilidade boa. O cenário é diferente em outras regiões do Paraná. De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado, houve uma diminuição em área plantada. É uma área menor do que a área plantada no ano passado. Uma área menor em torno de 4%. Né? Nos últimos anos, aí, o produtor tem definido bem como a soja como prioridade, isso não só nos Campos Gerais, mas no estado do Paraná todo, né? Consequentemente, vem ocorrendo a diminuição de área de feijão, a diminuição de área de milho e de outras culturas menores. O Edilson não quis aumentar a área nesta safra, mas também não diminuiu. Continua com os 40 hectares do ano passado. O feijão é uma planta de risco, né? E quando você tem muita produção de feijão, o custo dele já é alto, né? E quando você vai vender, quando tem muita produção, o preço dele é muito baixo. Apesar das inseguranças, ele acredita que vai ter uma boa safra e conta com a ajuda do clima até a colheita. Então, a nossa parte nós fizemos. Um plantio bonito, um plantio adequado, com toda a técnica hoje disponível, né? Mas esperamos o nosso parceiro, São Pedro, que nos dê a água na hora certa e na colheita nos deixe colher tranquilamente. Ainda no sul do país, as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina durante a semana causaram estragos nas plantações de milho. Às margens do rio Uruguai, em Palmitos, está a lavoura de milho do seu Almir. As chuvas dos últimos dias fizeram o rio transbordar e dos 10 hectares de plantação, 4 foram atingidos. Em alguns pontos, a água chegou a 5 metros. É apavorante, é só para quem passa por isso. Isso é um terror. O milho está em fase de floração, período importante para que o grão se desenvolva. Que é um período bem crítico, né? Então qualquer dano nessa época, nessa fase aí do milho, a perda vai ser muito grande. Já na propriedade do seu Arli, a força da água levou embora os pés de milho dos 10 hectares de lavoura. Tudo foi perdido. Já tinha enfrentado alguma situação assim? Ainda não, de águas assim, né? A agricultura em si, ela tem disso aí, não tem muito o que fazer. Ter coragem e plantar, trabalhar. Os danos causados nas lavouras ainda estão sendo contabilizados pela Secretaria de Estado da Agricultura. Mais de 20 mil propriedades foram atingidas e estão aumentando cada vez mais, né? E a previsão é que realmente nós temos aí hoje 200 milhões de prejuízo pelo levantamento da EPAGRE. No Rio Grande do Sul é a colheita do trigo que está prejudicada. Os produtores hesitam em colocar as máquinas na lavoura. O Lucinei Crestani plantou 115 hectares de trigo no noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa área que fica em 3 de maio, ele aproveitou os dias de sol para colher o trigo, mesmo com umidade alta na lavoura. Até porque o trigo não estaria bom de colher nesse momento, né? Teria que esperar mais um pouco. Mas como nós temos cada 2 dias, temos chuva, não tem como nós ficar esperando para colher, né? Temos que aproveitar o momento. Essa situação de muitos dias com chuva ocorre em praticamente todo o estado e faz os produtores terem cada vez mais perdas. Temos também as chuvas que já ocorreram na fase de enchimento de grão, as que já aconteceram, e temos as chuvas do grão já pronto para ser colhido. Então, essas perdas vão se aumentando no decorrer do tempo. Conforme levantamento feito pela Emater, as lavouras de trigo que estão sendo colhidas já mostram perdas em relação ao que era previsto. A expectativa era uma média de 54 sacas por hectare, mas hoje está em torno de 45 sacas. Aqui no noroeste do estado, a redução de produtividade já é de 24%. Mas por causa dessa umidade, as perdas podem ser ainda maiores. O Alexandre também aproveitou os dias de sol que fez essa semana para colher o trigo na região de Frederico Westphalen, no norte do estado. Mas se deparou com a qualidade baixa do cereal. Tá sendo ruim.
Os primeiros que eu colhi até deu mais ou menos, mas agora em função da chuvarada, excesso de chuva aí, na floração, enchimento de grão aí, pegou bastante doença e a qualidade agora está caindo bastante. O Diego Lorenzato diz que não vai conseguir colher o suficiente de sacas por hectare para pagar os custos de produção. Essa aqui, pelo que nós estávamos vendo agora, vai fechar nos 40 por hectare, mas não vai dar. E esperava quanto? Tinha que colher no mínimo 60, né? Para pagar os custos. Só os custos é 50 sacos de trigo por hectare, né? E daí sobraria 10 sacos, mas não vai sobrar nada esse ano. O agricultor gaúcho sofreu muito com o clima este ano. Confira nas notícias da semana. No Rio Grande do Sul, os temporais recentes causaram mais de R$1 bilhão em prejuízos para a agricultura, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Só na região sul, uma das mais afetadas, foram cerca de R$200 milhões em perdas. Os prejuízos são principalmente nas culturas de pêssego, tabaco e hortaliças. A Bahia, segundo o maior produtor de algodão do país, colheu 615 mil toneladas da pluma nesta safra. Mesma quantidade do ciclo anterior, graças ao aumento na área dedicada à cultura, que compensou a produtividade menor no campo. As exportações de carne suína do Brasil cresceram em setembro. Foram cerca de 112 mil toneladas, 9% a mais que no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, a alta é de 11%. Já nos frangos, houve uma pequena queda também em setembro. Mesmo assim, os embarques em 2023 superaram em 6,5% o resultado dos primeiros 9 meses do ano passado. A queda no preço internacional está impactando as receitas obtidas na exportação da carne bovina. Até setembro, o Brasil enviou para o mercado externo mais de 1.700.000 toneladas, pouco mais do que foi embarcado em igual período do ano passado. No entanto, as vendas movimentaram cerca de 7 bilhões e 800 milhões de dólares, queda de 23%. E vamos ver agora os preços do boi no mercado interno. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, a arroba à vista foi negociada na sexta-feira por R$ 220. Em Rochedo, Mato Grosso do Sul, e Bauru, São Paulo, R$ 235. A média CPEA com os preços do estado de São Paulo fechou em R$ 231,90, uma queda na semana de 3,3%. Depois do intervalo, a resposta para a sua dúvida. As vacas estão lambendo terra. Em Patos de Minas, você vai saber por que isso acontece e como prevenir. E a gente mostra como fazer o cultivo do tomate cereja. Até já! Se engana quem pensa que para ver uma plantação de cacau precisa viajar para o Nordeste ou Norte do Brasil. Em São Paulo, um programa incentiva o cultivo do fruto. Na fazenda que já foi ocupada por muitas culturas e hoje tem 50 mil pés de seringueira em produção, um novo cultivo começa a ganhar espaço. Sob a sombra das bananeiras, crescem os pés de cacau que estão com pouco mais de um ano. A área de 1,5 hectare no município de Adolfo, no Noroeste Paulista, foi cedida para a pesquisa de um programa estadual que incentiva o cultivo do fruto em São Paulo. No início da década passada, a gente enfrentava um problema de grave crise nos preços da seringueira. A gente precisava agregar alguma cultura junto com a seringueira para que os produtores não quisessem erradicar a cultura. E uma das culturas que a gente pensou foi o cacau. O pai da Marcela é um dos 25 produtores parceiros do programa, que em 2016 iniciou o plantio das mudas na região de São José do Rio Preto. Hoje são 300 hectares de área plantada. A ideia é que o cacau seja cultivado sempre em sistema de consórcio, com uma ou mais culturas. O meu pai sempre foi um produtor rural muito pioneiro. Ele não gosta que uma propriedade tenha apenas um tipo de produto. Então, nós sempre acreditamos que um novo produto agregue na propriedade e traga novas possibilidades, tanto para a propriedade como para a mão de obra local.
Mas para trazer o cacau para São Paulo, os engenheiros do programa tiveram que desenvolver um trabalho de adaptação. No Brasil, o berço do cacau é a região amazônica. Mais de 90% da produção está concentrada nos estados da Bahia e Pará, onde faz muito calor, mas o regime de chuvas é abundante e distribuído ao longo do ano. Cenário bem diferente do interior paulista. Nós sabemos que nós estamos numa região de extremos aqui, né? Nós temos praticamente 6 meses de chuva e 6 meses sem chuva, um local de altíssima radiação solar. Então nós estamos trazendo o cacau realmente para uma área não tradicional e ele fez com que nós buscássemos alternativas, né? Para que nós conseguíssemos ambientar o cacau aqui. A bananeira faz sombra para o cacaueiro nos primeiros anos. Depois, quando a copa dele estiver bem formada, os pés de banana são extintos e fica só o cacau e a seringueira. Além do conforto térmico, foi preciso investir em irrigação, porque sem água o cacau não vai para frente. A gente utiliza o gotejo aqui porque é um sistema mais econômico para a água. Ele vai pingando, né? Isso, no momento ele não está funcionando, mas aqui foi irrigado hoje, dá para perceber aqui a umidade. Esse sistema, além de ser econômico, ele é bem funcional e prático para a gente poder estar verificando a eficiência dele. Em muitas lavouras que fazem parte do programa, como esta que fica no município de José Bonifácio, a colheita do fruto já começou. As plantas estão desenvolvendo bem e o resultado já demonstra que, com investimento em adaptação e tecnologia, o cacau pode se tornar uma opção muito interessante para os produtores do estado de São Paulo. Seu Luiz está animado com a primeira safra. A expectativa é de que os 1.000 pés de cacau plantados numa área de 1 hectare produzam 400 quilos de amêndoas. O senhor acha que pode ser uma possibilidade interessante, pensando no aspecto econômico, mais uma renda para a propriedade? Principalmente a propriedade de pequeno porte, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante. A produtividade no sítio surpreendeu o produtor, que foi cuidadoso com o processo de manejo, especialmente com as podas das árvores. Os frutos estão graúdos e com boa quantidade de mucilagem, essa polpa branca que reveste as sementes. Além de dar suporte aos produtores no campo, o programa também vem investindo no aperfeiçoamento da produção de chocolate de qualidade. Na CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica de Mendonça, foram instalados todos os equipamentos usados no processo. Aqui as amêndoas são torradas, moídas e transformadas em nibs, ou flocos de cacau. Quando a gente coloca o nibs aqui, já tem uma parte ali já que está começando a ser formado o chocolate. Então esse atrito libera a manteiga que tem no nibs. Então o nibs é composto mais ou menos de metade de sólido e metade de manteiga. O calor faz com que libera, ele fica cremoso dessa forma que a gente está vendo aqui. Um chocolate 100% paulista, que não deve abastecer apenas a indústria, mas também será oferecido na merenda escolar de escolas públicas, começando pela cidade de Mendonça. As crianças vão ganhar essa daqui. Essa daí. Tipo sobremesa? Na verdade, a gente está tentando não usar essa palavra sobremesa para não associar a doce. A doce. A gente está usando a palavra alimento funcional. Alimento funcional. Vou provar esse aqui então. Maravilhoso. Muito, muito, muito bom. As barras de chocolate devem ser incluídas na merenda dos estudantes de Mendonça no começo de novembro. Agora as dúvidas que chegam para a gente. A primeira, Cris, é da Kátia Regina, do município de Altos, no Piauí. Ela quer saber como fazer o cultivo do tomate cereja. Kátia, a repórter Bruna Marim traz algumas dicas para você. Antes de mais nada, Kátia, é importante saber que o tomate cereja gosta de temperaturas entre 20 e 25 graus. Como onde você mora, a média anual varia entre 22 e 37 graus, vale a pena garantir uma boa ventilação nas estufas, com o pé direito de no mínimo 4 metros de altura. A estrutura da estufa para tomate, o ideal é que ela seja com uma boa altura, para você
minimizar o problema de alta temperatura, que ela tenha assim, uma entrada de ar, que o vento possa realmente ter uma pressão para poder tirar o ar quente e entrar uma quantidade de ar boa. O local precisa ter boa luminosidade. A umidade do ar deve ficar entre 80% e 85%, condições que estão nessas estufas do agricultor e agrônomo Bruno Sesconeto. Ele tem uma área cultivada de 2,5 hectares no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Qual o primeiro passo que a Kátia deve dar? O primeiro passo que a Kátia deve dar é saber a variedade que ela quer trabalhar. O ideal é que ela compre já uma variedade bem já produtiva, né, de empresas idôneas, responsáveis na parte de produção. Aqui o Bruno escolheu 3 variedades: Grape, Grape amarelo e Coquetel. Qual que é a maior dificuldade para produzir tomate cereja? A maior dificuldade é o investimento inicial. Que varia muito, viu? O Bruno diz que uma estufa para 1.000 mudas de tomate pode custar entre 40 e 65 mil reais, só a estrutura e a montagem. A estrutura da estufa tem que ser de tela antiofídica, para você minimizar a entrada de pragas. Essa tela é uma malha que evita a entrada de insetos, garante um cultivo protegido. Como o tomate cereja é pequeno e a profundidade da raiz fica em torno de 40 centímetros, é possível fazer o cultivo assim, em vasos, o que ajuda a diminuir a incidência de doenças de solo. Os vasos podem ter de 8 a 11 litros. Faça um espaçamento de 1,20 m entre linhas e 50 centímetros entre vasos. Para plantar as mudas, utilize um substrato que tenha boa drenagem. Aqui, ele utiliza apenas fibra de coco. E depois disso, ela já tem que começar a condução, né? Então, ela vai determinar quantas hastes ela quer conduzir por planta, já de início, né? E depois conduzir essa planta tutorando. A gente amarra um fitilho no arame em cima, né? É apoiado numa estrutura de madeira e a planta vai crescendo, a gente vai enrolando ele de acordo com a necessidade. O ideal é que cada pé de tomate tenha de 2 a 4 hastes. Vai depender da muda utilizada. Depois da escolha da variedade, Kátia, fique atenta às necessidades do tomateiro. É preciso fornecer água e nutrientes que vão depender da fase da planta. Aqui, por exemplo, está em época de colheita. O Bruno faz a chamada fertirrigação por gotejamento, quando os nutrientes são misturados na água. Agora, ela fazendo tudo direitinho, em quanto tempo que a planta vai começar a dar os frutos? Depois de transplantado, conduzido como deve ser conduzido, com 60 dias ela vai ter a colheita do primeiro fruto, já amadurecido. Kátia, vale a pena investir em variedades resistentes ao calor. E o ideal é que você procure um agrônomo da sua região. Boa sorte com a empreitada. O Flávio de Minas Gerais quer começar um plantio de verduras e legumes e pede a nossa ajuda. Então, Flávio, pegue aí o seu celular, abra a câmera e aponte para o código que aparece na tela. E você já vai ter acesso a essa publicação da Universidade Federal de Viçosa e de Minas sobre olericultura, que nada mais é do que o cultivo de hortaliças. A cartilha traz informações sobre o plantio e manejo de diferentes culturas, colheita, embalagem e como fazer a comercialização. O material também está lá no nosso site, g1.com.br/Globo Rural. É de graça. Agora, olha só o vídeo que o Claudemir Brito, de Soledade, na Paraíba, nos mandou. As vacas estão lambendo a terra no meio da estrada. Ele quer saber por que isso acontece. Aqui no campo experimental da Epamig, em Patos de Minas, existem pesquisas que tratam da importância dos cuidados com a alimentação dos animais de corte e de leite. Claudemir, eu estou aqui com a zootecnista Ana Cláudia Freitas e ela já me explicou que esse comportamento das vacas é até comum. Ana, por que elas fazem isso de lamber terra? Olha, Ellen, provavelmente elas estão com um desbalanceamento mineral nessa dieta, tá? Então é comum que elas procurem esses minerais que estão faltando em outros objetos, como madeira, ferro, lambem o chão, pedras e até a urina de outros animais. E isso pode fazer mal para elas? Pode. Elas podem entrar em contato com uma fonte de contaminação, tá? E até desenvolver um comportamento aí repetitivo. Claudemir, a solução é simples. Basta acrescentar sal mineral na dieta dos bichos.
Esse fornecimento vai depender da categoria do animal. Temos a categoria de engorda, recria e fêmeas em reprodução. A gente consegue encontrar então um sal mineral adequado a cada categoria. O sal mineral é um suplemento rico em cálcio, sódio e outros minerais e serve para repor a deficiência das pastagens. Como é que deve ser oferecido esse sal? Olha, esse sal ele deve ser oferecido à vontade, preferencialmente em um coxo coberto e respeitando um espaçamento de 5 centímetros por animal. Se o coxo não for coberto, provavelmente haverá uma perda aí dos minerais se ele entrar em contato com a água da chuva, por exemplo. Olha, Claudemir, depois de seguir essas orientações, é bem provável que suas vacas não queiram mais saber de lamber terra da estrada. O sal mineral é vendido nas lojas de produtos agropecuários. O Edgar Lacerda, de Fernandópolis, São Paulo, nos conta que acompanhou o nascimento desse bezerrinho aqui, olha só, e ficou feliz ao ver um coração desenhado na cabeça dele. Edgar, o veterinário Henrique Ortolani, consultor do Globo Rural, disse que o nascimento de bezerras leiteiras com uma mancha de coração assim é mais comum do que se imagina. A genética faz os pelos ficarem com esse formato. Ele até nos enviou fotografias, olha só, que mostram outros animais com coraçõezinhos na testa. É uma gracinha, muito bonitinho, né, Nelson? Graciosa. E daqui a pouco tem mais resposta. Como combater um bicho que come o tronco do pequizeiro? No Rio Grande do Sul, pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma nova variedade de morango. No Piauí, ataque de besouros prejudica a safra de caju. Estamos de volta agora com a dúvida da Mari Saltanelli, de Minas Gerais. Ela quer acabar com a broca do pequizeiro e mandou essas fotos que mostram as fezes da broca no pé de pequi. O repórter Edson Ferraz conversou com um especialista. Mari, encontramos um problema parecido com o que você está enfrentando neste pomar em Montes Claros, também em Minas Gerais. Olha, quem vai dizer pra gente que problema é esse, qual é a solução, é o pesquisador e agrônomo da EPAMIG, o Antônio Costa. Doutor, qual que é o problema que a Mari, a nossa telespectadora, está enfrentando no piqui dela? Olha, ela tem o ataque da broca do tronco do pequizeiro. É uma lagarta que está comendo o tronco do pequizeiro. Essa broca, ela começou inicialmente pequena, ela penetra no pequizeiro e começa a fazer túneis na região central do pequizeiro. Pelas fotos que o senhor recebeu, como que o senhor identificou que se tratava da broca do pequi? O que é característico dela ali? O tipo das fezes compactadas. E na mesma foto eu observei a cobertura de teia que a broca do tronco, uma lagarta, tece para proteger o orifício de entrada no tronco. Ele fica prejudicado, esse pé? Se for atacado por um grande número de lagartas, sem dúvida, vai ter influência, vai ter comprometimento no seu sistema de condução de seiva. E isso vai enfraquecer o pequizeiro. Como combater a broca do piqui? Atualmente, uma forma de combate é obstruir esse orifício pelo qual a lagarta ejeta suas fezes para o exterior. Existem duas possibilidades. Uma primeira alternativa é obstruir com uma pequena cunha, uma pequena tampa feita de uma madeira bem dura. E a outra alternativa é obstruir com a injeção no local de silicone. Dessa forma, a lagarta fica sufocada dentro do tronco e acaba morrendo. O pesquisador diz que essa lagarta só começou a se tornar um problema para os pequizeiros de Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a partir de 2011. Essa lagarta já existe na região onde há pequizeiro há muito tempo. Provavelmente ocorreu algum desequilíbrio no cerrado que levou ao aumento da população dessa lagarta. A EPAMIG está pesquisando um jeito para combater a mariposa, que é a forma adulta dessa broca. O pessoal promete os primeiros resultados até o fim do ano que vem. Você também tem pergunta para mandar para a gente? Anote o número do nosso WhatsApp. 11 988 95 5505. Vale texto, foto ou vídeo. Áudio a gente não recebe, tá?
E não se esqueça de colocar seu nome completo e o do seu município. E vamos agora aos eventos da semana. Tem Congresso Nacional sobre Produção de Suínos em Porto Alegre. Encontro de Ciências Agrárias em Goiânia. No Paraná, Simpósio de Agronomia em Francisco Beltrão e Feiras de Sabores em Jacarezinho. Em Minas Gerais, simpósio sobre pecuária leiteira em Lavras. E Dia do Cafeicultor das Matas de Minas em Viçosa. Em São Paulo, encontro sobre agricultura sustentável em Piracicaba e sobre inovações no agro em Ribeirão Preto. Uma nova variedade de morango foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa no Rio Grande do Sul. A fruta dura mais tempo e pode melhorar a renda dos agricultores. Foi em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, que a pesquisa começou há 9 anos. Agora, o resultado. Essa é a BRS DC25, também chamada de Fênix. Lá atrás, o setor produtivo estava solicitando há bastante tempo cultivares adaptadas às condições de cultivo nacionais e que elas também atendessem os consumidores, principalmente em termos de frutas mais saborosas, frutas com um período de conservação maior do que até disponível então. Nas estufas, os agrônomos da Embrapa Clima Temperado realizaram cruzamentos, utilizando variedades importadas de instituições de pesquisas de países como Estados Unidos e Espanha. Do morango polinizado, a pesquisa seguiu com a retirada dos aquênios, essas pequenas sementinhas. Cada uma gerou uma nova muda de morango. Esse processo inicial do estudo durou cerca de 3 anos. Depois, as mudas seguiram para o campo, onde foram multiplicadas por produtores parceiros da Embrapa. Assim, foi possível observar o desenvolvimento da planta em diferentes regiões do país. Pelotas, nessa unidade de observação, nós estamos a 66 metros de altitude. Mas nós temos unidades de observação em Vacaria, por exemplo, a 900 metros. Em São Paulo, a 830 metros, que é a região de Atibaia. Outra vantagem é oferecer mudas mais baratas aos produtores. Além disso, aumentar a produtividade. Hoje, o produtor gaúcho e a maioria dos produtores brasileiros dependem da sazonalidade de importação de mudas. Né? Essas mudas que vêm da Patagônia chilena ou argentina, ou muitas vezes da própria Espanha, vêm em determinadas épocas que não são as mais apropriadas, mais indicadas pela pesquisa para o plantio. Essas mudas poderão ser plantadas de forma mais cedo, né? Ali para março, abril, e isso possibilita uma remuneração pelas características da Fênix, de precocidade, uma remuneração mais cedo do investimento que o produtor fez. E, consequentemente, ele vai buscar no mercado, ele vai ter no mercado um preço maior do seu produto, porque a concorrência vai ser menor. Do campo para os laboratórios da Embrapa para mais uma etapa. A importância desse trabalho é produzir materiais livres de vírus, ou seja, que estão 100% livres de viroses. E são esses materiais que vão chegar no final da cadeia ao produtor, ao viverista, com alta qualidade genética e fitossanitária. Para o produtor, um morango mais firme significa menos perda de produção. Nessa viagem que a fruta faz até chegar ao consumidor, mais garantia de que o produto vai ter a mesma aparência e qualidade de quando saiu aqui do campo. Em Pelotas, o seu Délcio cultiva morango há 45 anos. Virou parceiro da pesquisa e se surpreendeu com as frutas produzidas pelas mudas da variedade Fênix. Ele é bem mais resistente, ele chega lá, não chega lá manchado, não chega um fruto bonito. Eu tenho fregueses que já chegam lá, falo em morango da Embrapa, né? Mas hoje é a Fênix. Tem gente que fala, eu boto o morango de vocês na geladeira e fica ali uma semana e eu vou tirando 1 ou 2 e não estrago. A Embrapa está em contato com viveiristas para multiplicar a BRS Fênix. Acompanhe outro giro de notícias. Em Rondônia, a seca extrema está causando grandes impactos. O Rio Madeira está nos piores níveis já registrados pela Defesa Civil desde que os levantamentos começaram há 50 anos. Cerca de 15 mil ribeirinhos estão sem abastecimento de água. Nesta semana, a Agência Nacional de Águas decretou situação crítica de escassez de recursos hídricos no estado.
A seca no rio tem impactado também a navegação e o transporte de cargas. A comercialização de máquinas agrícolas diminuiu até agosto. Nos primeiros 8 meses do ano, foram vendidas pouco mais de 38.600 unidades, 10% a menos que no mesmo período de 2022. Entre os fatores apontados para essa redução está a queda nos preços de produtos como soja e milho, o que fez os agricultores reduzirem os investimentos. Um relatório divulgado pela Comissão Pastoral da Terra esta semana mostrou que só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.400 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão no campo brasileiro. Este número é 44% maior que o do mesmo período do ano passado e o maior dos últimos 10 anos. A Pastoral da Terra atribuiu esse crescimento à intensificação das ações de fiscalização nos últimos meses. No Piauí, uma praga desconhecida está destruindo as plantações de caju. Nesta época do ano, o Donério deveria estar colhendo a segunda safra de caju em sua propriedade, que fica em Pio Nono. Mas na roça não sobrou quase nada. Os cajueiros foram atacados por besouros. Aqui há cerca de um mês, os besouros começaram a aparecer nas lâmpadas. Aí eu fui verificar os pés de caju, ver como era que estava. E vi uma grande infestação de besouro no cajueiro, comendo os cachos e os ramos novos, aquele broto que vai saindo. Olhando mais de perto o cajueiro, a gente consegue ver todo o estrago provocado pelos besouros, que atacam as flores e os frutos em formação. Com isso, o ciclo de produção é interrompido. E assim, é incalculável, a gente tá com a mão na cabeça sem saber o que é que vai fazer, porque a única renda que a gente tem aqui é o caju no nosso município e a perda está sendo total, né? O pomar de caju do Júnior também foi atacado pelos besouros. Ele estima que 80% da colheita foi devorada pelos insetos. Já tem questão de 3 semanas que a gente já parou de colher e já considerou um término de safra já. Além de atacar o cajueiro, os besouros estão devorando outras plantas frutíferas aqui na região. Olha só a situação que ficou esse pé de seriguela após ser atacado por esses insetos. Praticamente não restou nenhuma folha nele. E para tentar capturá-los, os moradores aqui do assentamento Santa Fé estão improvisando armadilhas. Esse balde aqui, que tem capacidade para 50 litros, está praticamente cheio de besouros. Isso aqui é resultado de uma única noite de captura. Uma das armadilhas foi montada pelo Manuel. Ele diz que os besouros têm hábitos noturnos e são atraídos pela luz. O correr do dia eles estão todos socados debaixo da terra e à noitinha eles saem para fora e vão atacar. Ataca nós dentro de casa, ataca. Ninguém pode mais acender uma luz dentro de casa, ninguém pode mais um celular também. Na hora que a gente liga um celular para atender, ele só falta matar a gente em cima, é aquela batedeira na gente por todo canto. Ninguém não tem mais condição não. Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí estão na região investigando a praga. Tivemos a suspeita de um inseto inicialmente, né, que já ataca normalmente o caju, e descartamos a possibilidade, pois encontramos em campo outro inseto. Esse inseto nós coletamos ele para envio de amostra para o laboratório a fim de identificar qual seria a espécie. Enquanto esse trabalho não é concluído, não há uma indicação de um produto para combater os besouros. Sem uma forma de controle eficaz, os insetos estão se espalhando pelas plantações e já chegaram a outros municípios do sul do estado. Nós não temos nenhum defensivo químico autorizado, ainda registrado no mapa para combater essa praga. A prática que nós podemos incentivar e apoiar da assistência é fazendo as armadilhas luminosas, que tem alguns produtores aqui na região fazendo, por orientações de técnico do Senar. A suspeita inicial era de que se tratava do besouro vermelho do cajueiro, mas o inseto que os agrônomos encontraram e que aparece na reportagem não é esse. As análises continuam. E a seguir, vamos falar de educação. Uma semana na escola e uma semana em casa, colocando em prática tudo o que foi aprendido no colégio.
A gente vai mostrar para vocês uma escola voltada aos filhos de produtores rurais na região serrana do Rio de Janeiro. É no próximo bloco. Uma semana na escola, outra em casa. Esse é um método de ensino chamado Pedagogia da Alternância. Os repórteres Filipe Mancuso e Douglas Campos foram conhecer uma escola desse tipo em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que investe em formas de plantio mais sustentáveis. Para cada canto que a gente olha, um cenário indescritível. A névoa charmosa que percorre o Parque Estadual dos Três Picos, na Serra Fluminense, serve de moldura para a história dessa reportagem. História de um colégio diferente, a Fazenda Escola Rei Alberto I, em Nova Friburgo. A começar pelo tamanho do terreno da escola, 27 hectares. Mas o que mais chama a atenção é a metodologia de ensino, a chamada Pedagogia da Alternância. A ideia é basicamente que o estudante alterne o aprendizado na sala de aula com experiências no campo. A pedagogia da alternância, ela é uma pedagogia que se aplica muito bem onde quer que o colégio esteja inserido. Por quê? Essa pedagogia, ela é uma pedagogia que trabalha com a realidade. É o saber empírico que a família apresenta com o saber técnico da equipe pedagógica. Então, o tempo todo é uma troca. Ação, reflexão, ação. Criada para atender filhos de agricultores na França em 1935, a pedagogia da alternância é aplicada no Brasil desde 1968. Hoje, 399 instituições têm autorização do Ministério da Educação para adotar esse modelo de ensino por aqui. 8 em territórios quilombolas, 19 em terras indígenas, 38 em assentamentos de reforma agrária e 334 em comunidades rurais, justamente como a Escola Agrícola Rei Alberto I. O nome do colégio é uma homenagem ao rei belga, que foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Brasil, em 1920. 3 canteiros no Na pedagogia da alternância, os alunos passam uma semana na escola em tempo integral e uma semana em casa, reproduzindo no campo o que aprenderam no colégio. O processo de aprendizagem dele ele é construído parte no momento em que ele está na escola e parte no momento em que ele está na família. Então, numa escola regular, todo mundo estuda 200 dias letivos dentro do espaço da escola. Na pedagogia da alternância, 100 dias acontecem aqui e 100 dias acontecem na família. Hoje o modelo é consagrado na região, com uma longa fila de espera por uma vaga. Em 1994, quando tudo começou, foi preciso vencer uma certa resistência das famílias. Eu mesmo tinha saído daqui para estudar fora, porque aqui só tinha até a 3ª série primária. E a gente queria algo melhor para nossos filhos, poder estudar aqui, viver aqui, que pudesse escolher o que eles desejavam na vida. O Sérgio é agricultor e um dos fundadores da escola, fruto de uma parceria da Prefeitura de Nova Friburgo com o Instituto IBelga, organização não governamental. Numa época em que a pedagogia da alternância ainda era novidade na região, para vencer a desconfiança de mães e pais, o Sérgio teve que botar toda a família na roda. Eu e minha esposa fizemos a matrícula número 1 de um filho nosso no colégio. Logo após fizemos outra filha. E esse colégio começou com 37 alunos. Agora já são mais de 400, a maioria do ensino fundamental, de responsabilidade da Prefeitura de Nova Friburgo. O ensino médio fica a cargo do governo estadual. A gente costuma dizer aqui que os professoras que chegam são picados pela educação do campo e pela pedagogia da alternância. A gente vai fazer as divisões dos grupos. Foi exatamente o que aconteceu com a Maria Clara. Ela começou como estagiária de biologia na escola.
Gostou tanto do que viu que ficou. Há 3 anos, ela dá uma aula bem específica para a turma do ensino fundamental, técnicas agropecuárias. O foco é compartilhar informações teóricas e práticas de como fazer uma agricultura mais sustentável, levando em conta a vocação da região. No caso aqui, a produção de hortaliças. A gente começar da base, que é o solo, então a gente fazer uma adubação orgânica, o mais natural possível, para a gente poder também ter um plantio e a gente está também levando, né, segurança alimentar e nutricional para nossa cozinha, para a casa desses estudantes também, com alimentos livres de agrotóxicos. Os principais conceitos na aula da professora Maria Clara são passados em sala de aula. Claro que a teoria é super importante, mas aí quando bate aquela preguiça... Eu vou explicar um pouquinho, então, o que a gente vai fazer na nossa aula prática de hoje. A gente vai fazer inicialmente o preparo dos canteiros e a gente vai começar com a nossa adubação orgânica. É a deixa para as atividades ao ar livre. É divertido, a gente tem muitos ensinamentos com a professora Maria Clara. Ano passado a gente estudou muito para poder chegar aqui fora e a gente fazer uma plantação bem bonita. Para ficar bem bonita mesmo, tem que ter parceria. Uma turma fica encarregada de cuidar dos canteiros. A gente primeiro tem que capinar, tirar os matos, aí depois a gente fofa para ser mais fácil de plantar. Depois a gente pega a palha, joga por cima, aí faz uns buraquinhos na palha pra gente poder plantar. Colocar mais, galera. Bora. Os outros alunos preparam o adubo. A gente está peneirando o humus da minhoca para colocar no canteiro, que isso é fertilidade para as plantas, que é um adubo orgânico, é uma coisa natural, que é composto pela minhoca que dissolve o cocô da cabra. E a consistência é gostosa? O que parece ali? Massinha. É pastoso. Parece muito massinha. Parece uma massinha mesmo. Depois de adubada, a terra recebe as mudas, que muito em breve vão virar hortaliças deliciosas. Bem ao lado, no mesmo terreno, fica o espaço de aprendizagem dos alunos do ensino médio. Uma plantação inspirada numa mandala. O primeiro propósito é uma provocação para os nossos jovens, que é a questão, né, de mudar um pouco o formato, né, que eles estão habituados a cultivar, que é o retangular. Por que circular? Por que tem que ser assim? Por que não coloca só uma cultura? A primeira coisa é resistir. A visão de mundo que eles têm é essa. E aqui a gente vai apresentar uma nova. Além de incentivar uma mudança no olhar, tem uma questão de estratégia por trás do formato. O professor explicou para a turma, as plantas mais resistentes ficam nos canteiros de fora. Caso assim venha alguma doença, não agredir as plantas mais frágeis, que ficam por dentro. São práticas que eles podem levar para casa, porque ela vai agregar a produção deles. A nossa essência aqui é mostrar para eles um outro ângulo, uma outra agricultura, né, uma outra forma de fazer agricultura. Aos poucos, num processo de convencimento baseado na prática, a mentalidade dos alunos vai mudando. Lá em casa é convencional, é com adubo químico. Aqui, quando eu cheguei, é tudo orgânico, né? Assim, não usa agrotóxico, adubo químico, nada disso. Eu já cresci vendo esse tipo de agricultura, com o uso de agrotóxicos, esses troços. Aí, quando eu comecei a plantar para mim, eu fiz da mesma forma. O que você levou daqui, que vocês praticam aqui nas aulas, lá para a tua plantação, na tua casa? Deu para perceber que dá para fazer assim, um cultivo mais econômico e sem agredir o meio ambiente, né? Eu sei que não necessariamente preciso usar o agrotóxico e adubo químico. É uma transformação para o nosso lugar. Olhando para trás, qual é a sensação? Dá para respirar fundo. Uma sensação de dever cumprido, uma sensação de ter contribuído para isso, de agradecimento a cada um que deu sua porção de colaboração, tirou um pouco de si, mas é, acima de tudo, uma sensação de agradecimento a Deus, desse privilégio existir.
próximo bloco, a gente vai conhecer como a escola transformou a região e ajudou a estreitar os laços entre pai e filho. A Escola Agrícola de Nova Friburgo é referência na região e vem despertando nos alunos um olhar renovado em relação à agricultura. Na segunda parte da nossa reportagem, vamos mostrar o orgulho de alunos e ex-alunos por fazer parte da história do colégio. Em quase 3 décadas, mais de 1.300 alunos passaram pela Escola Rei Alberto I. Um laço que, para muitos deles, nunca se rompeu. Quando a gente sai... A Pamela, por exemplo, é só saudades daquele tempo. Ela ainda mantém viva a lembrança dos últimos momentos de ensino médio, quando estava prestes a se formar em técnica em agropecuária. A foto do finzinho de 2010 na horta do colégio ajuda a recordar aquela ansiedade adolescente de colocar todo o aprendizado em prática. Ela só não imaginava que seria tão rápido. A região serrana do Rio de Janeiro foi devastada pela chuva em uma das maiores tragédias climáticas da história do país. Quase 1.000 pessoas morreram na noite de 11 de janeiro de 2011, bem no dia do aniversário da Pamela. À noite a gente estava comemorando meu aniversário com a minha família, meus amigos. E a gente começou a chover muito, os amigos foram embora e a gente ficou em casa e fomos dormir, né? Naquela madrugada chovia muito, muito, de uma forma que a gente nunca tinha visto na vida. E amanheceu o dia e começou a surgir notícias de que a cidade tinha acabado, que estava todo mundo ilhado, né? Sem acesso de transporte, né? Então a gente começou a ver a situação que se encontrava na nossa região, né? Com a zona rural arrasada e os produtores quase sem esperança, era preciso gente qualificada para ajudar no recomeço. A gente teve o contato com a Emater, que contratou o grupo de jovens que tinham se formado naquele ano. E no caso era a gente, eu e mais outros amigos da minha turma. E a gente ingressou para ajudar esses produtores na recuperação da sua lavoura, né? A gente fez o diagnóstico de perdas da época. O produtor não tem, às vezes, noção do quanto que o custo que ele tem para produzir aquela determinada cultura. E o conhecimento adquirido na sala de aula foi fundamental para a gente estar ajudando nesse momento. Por causa da tragédia de 2011, a recuperação da mata nativa, inclusive como forma de prevenir novos acidentes, passou a ser uma pauta mais presente no dia a dia do colégio. A escola, até por ser uma referência na região, atrai muitas parcerias, uma delas com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse projeto possibilita que os estudantes entendam que não só é possível, como é fundamental aliar a restauração da floresta ao dia a dia no campo. O projeto Regenera Mata Atlântica, que começou esse ano, tem como missão justamente incentivar o cultivo de espécies nativas dentro de um contexto agrícola. Nós estamos numa área de montanha, onde é praticada uma agricultura intensiva, né? É uma área muito importante para a segurança hídrica. Nós temos agricultores aqui em cotas de 1.300, 1.400 metros de altitude acima do mar. São vales estreitos, solo raso, encostas íngremes, mas áreas produtoras de água. E então nós propomos trabalhar essa restauração dessas áreas. A gente trabalha sempre com o solo coberto, com cobertura vegetal. Então o impacto das chuvas também é diminuído. Para a gente é mais interessante que a água demore mais tempo para infiltrar no solo e fique mais tempo aqui. No viveiro, os alunos se familiarizam com as variedades, filhas desse solo, mais desconhecidas de muitos por aqui. Cada espécie nativa tem uma função, seja para a produção de madeira, de produto não madeireiro, de frutas. O projeto também auxilia os agricultores da região, a maioria deles pais de alunos, na implantação de sistemas agroflorestais nas propriedades. Um método que combina plantas de variedades diferentes numa mesma área, umas ajudando as outras, basicamente tentando imitar
o que a natureza já faz com perfeição. A gente tem que garantir a maior diversidade possível. Então, nesses sistemas agroflorestais, a gente trabalha também com, em média, 14 espécies, né? E aí cada espécie com uma função. O Felipe está no 3º ano do ensino médio e já começou a testar as dicas no sítio dele. A gente tem lá aroeira, a gente tem baúba, goiabeira, tem várias outras, né, espécies nativas da Mata Atlântica. E a gente tem a mania de, às vezes, utilizar uma madeira, acaba cortando uma árvore e não planta ela novamente. Então eu acho que tem que ter essa preocupação do reflorestamento. O Luiz é da mesma turma e também tem um vínculo intenso com a escola. Para entender melhor essa história, a gente dá um pulinho na casa do Luiz, a uns 20 quilômetros da escola. Uma área de 3 hectares bem no alto da serra, de onde se tem uma vista privilegiada da região, que abriga o principal cinturão verde do Rio de Janeiro, nacionalmente conhecido pela produção de couve-flor. Ele mora aqui com os pais e os irmãos. O senhor já separou a carne que a gente vai levar sábado? Já fiz o pedido, já. Na semana em que está em casa, o som mais clássico da escola some. O aviso que indica o início da rotina diária é bem mais sutil. O Luiz aproveita as primeiras horas da manhã para atualizar o caderno de acompanhamento de atividades da escola. Eu costumo anotar aqui, basicamente, se eu fiz uma colheita, eu falo, fiz a colheita de brócolis. E se eu fiz adubação na couve-flor com tal adubo, um adubo de NPK, de nitrogênio, fósforo, potássio, algo assim mais detalhado que eu costumo colocar aqui. Pai e filho estão sempre desse jeitinho aí, juntos trabalhando no campo. Agora mesmo, enquanto o Wagner está lavrando a terra, o Luiz está lançando sementes de aveia preta no solo. Antes, os dois só usavam a aveia preta na plantação para fortalecer os nutrientes do solo. Só que o Luiz aprendeu na escola que a semente poderia ter uma outra função na lavoura. Depois de bastante estudos e os professores me passarem, a gente passou a usar a aveia também como cobertura morta. Ou seja, os restos secos da cultura agora permanecem no solo, como forma de proteção. Além de servir como matéria orgânica, mantém a umidade do solo e auxilia na questão dos nutrientes e também ajuda em questão do crescimento do mato. No começo, quando o Luiz chegou com a ideia da escola, o Wagner não gostou muito, mas deu um voto de confiança e tá feliz com o resultado. Aí não é que a gente tirava uma cultura, tipo assim, ia dar um intervalo de 4, 5 meses, a gente semeava a aveia já para poder estar descansando no terreno. E aí ele veio passando para mim e a gente conseguiu se aproveitar melhor da aveia que a gente já produzia aqui. Na família Canto, o amor pela agricultura é herança e pertencimento. É que eu falo para ele, filho, a planta é igual uma criança. Todo cuidado até que ela chega ao ponto de colheita. E mesmo que chegou ao ponto de colheita, você tem que cuidar dela até ela chegar ao ponto do destino dela certo, que é a mesa do consumidor. Às vezes não entendia muito, e hoje ele já pensa mais em ficar para a lavoura. Ele fala para mim, agora há pouco tempo atrás, ele falou, pai, agora eu já penso em ficar. A gente fica até um pouco emocionado, porque às vezes pensa de sair, entendeu? Pai. Também. O incentivo do pai, aliado à vivência na escola, moldaram um novo Luiz. A escola, além de trazer conhecimento tanto teórico como prático para mim, ela também me ensinou a gostar do que eu faço. Me ensinou a gostar de ser agricultor, me ensinou a querer me dedicar, a me empenhar e a passar a gostar mais de produzir e de também trazer conhecimento para minha família e da mesma forma levar até o colégio. Uma frase do educador Paulo Freire, que serve de base para a pedagogia da escola, captura bem a essência do que é ensinado aqui. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho, por causa do qual a gente se pôs a caminhar. Numa escola sem muros, que essa mensagem se amplifique.
e ecoe cada vez mais. No norte de Minas, nós vamos mostrar a dificuldade que agricultores e pecuaristas enfrentam para produzir no semiárido brasileiro, uma região que passa metade do ano sem uma gota de chuva. E você vai ver também. Em São Paulo, o preço da arroba do boi reage e anima pecuaristas. Produtores de mamão do Espírito Santo comemoram o aumento da produção deste ano. A chuva durante o inverno fez bem para as lavouras. Em Sergipe, o trabalho em cooperativa ajuda pequenos agricultores na produção de arroz. O plantio de soja em Goiás está liberado desde o dia 25 de setembro, mas muitos produtores ainda não iniciaram a semeadura do grão porque estão aguardando a chuva mais volumosa. O Marden Pereira, do Amapá, quer saber que abelha é essa? A gente mostra daqui a pouco. A gente começa o programa de hoje em Sergipe. Lá, um grupo de pequenos agricultores se uniu numa cooperativa para beneficiar a produção de arroz e assim ganhar mais dinheiro. No Baixo São Francisco, as plantações de arroz estão bonitas, do jeito que o seu Jaconias gosta. Graças a Deus eu estou satisfeito, entendeu? O agricultor tem um lote de 4 hectares no perímetro irrigado do município de Ilha das Flores. Se tudo der certo, vai colher 40 toneladas de arroz em janeiro, o dobro da última safra. O ano passado a safra não foi boa porque teve poucas máquinas para colher o arroz. Quando eu vim colher o arroz, ele já estava nascendo novamente. Aí perdi quase a metade. Bem perto dali, a máquina prepara o solo para começar o plantio nos 5 hectares do seu Antônio. Ele quer repetir o feito do ano passado, quando a produtividade no lote passou de 8 toneladas por hectare. O arroz que planta há 40 anos representa muito para ele. Eu nasci de gente pobre e cresci alguma coisa que eu tenho, foi do arroz. Toda a produção de arroz dessa região depende basicamente do Rio São Francisco. A água captada por essas bombas segue por mais de 100 quilômetros de canais, espalhados em 760 lotes que ficam em 3 municípios. A produção começou a melhorar por aqui graças à criação de uma cooperativa em 2021. A associação, que reúne 300 produtores, colabora em diversos aspectos da atividade. Que nós adquirimos semente certificada de qualidade e é fornecida ao produtor. É fornecida aí os defensivos agrícolas, né, e também o adubo e as máquinas que tem que gradear, né, para preparar o solo e entregar ao produtor as condições de produzir. A cooperativa também facilitou o acesso à assistência técnica, o que ajuda os agricultores no controle de pragas e doenças. Era uma coisa que não controlava por conta que eles não tinham experiência, não sabiam o que era, tinha muitas percas do arroz, um trabalho bastante da assistência técnica que já vinha influenciando a melhorar, fazer novas tecnologias em cima de um novo plantio. A expectativa é que a produção da cooperativa este ano chegue a 8 mil toneladas, 3 mil a mais que no ano passado. A pessoa sempre pensa no melhor, né? E a pessoa tem uma boa safra, né? Essa cooperativa responde por cerca de 20% de todo o arroz colhido em Sergipe. No Espírito Santo, agricultores estão satisfeitos com a safra do mamão papaya. A chuva veio na medida certa e o estado vai ter uma grande produção. O Erley tem 10 mil pés de mamão em Soretama, norte do Espírito Santo. Graças à chuva bem distribuída e em boa quantidade, ele espera colher cerca de 100 toneladas este ano. Crescimento de 43%. O mamão tem que ser chuva normal, né? E quando chove demais, empoça água, e onde empoça água o mamão morre ou diminui a produção. E esse ano, graças a Deus, o clima foi para mamão foi excelente. Mesma realidade da área do Evandro. Aqui a produtividade deve crescer muito nesta safra. Esse ano devo colher em torno aqui de umas 100 toneladas por hectare. O ano passado se colheu
60 toneladas, 65. O aumento da área plantada e o clima favorável são dois fatores que contribuíram para o aumento da produção neste ano no Espírito Santo. A produção de mamão deve chegar a 554 mil toneladas nesta safra, crescimento de 30%. Mas o maior volume de frutas no mercado fez os preços despencarem cerca de 30%. Atualmente, o quilo está sendo negociado, em média, a R$ 1,50. Para o presidente da Associação de Produtores e Exportadores, a alternativa é investir na qualidade. Se você conseguir um fruto de qualidade de exportação, a gente espera manter um preço satisfatório aí para o produtor. O período de maior produção é agora, de setembro a janeiro, e já está faltando mão de obra para dar conta de tanto mamão. A Cleia e o marido aproveitam a época para aumentar a renda. Um extra que tem para gente, hoje em dia não está fácil você arrumar mão de obra aqui para a lavoura, mas as que a gente consegue é bom. Em Goiás, os agricultores também esperam colher uma grande safra de soja, mas ainda estão segurando o plantio. Já começou. Nesta safra, o Ivan vai cultivar 1.500 hectares. Está bem umedecido, o agricultor decidiu escalonar o plantio. A gente também não pode chegar e já plantar tudo já no começo e sem saber como que vai estar. As previsões ainda estão indicando ainda um grande veranico para ir lá frente, né? Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, neste ano a soja deve ocupar uma área quase 3% maior na comparação com o último ciclo, quando em Goiás foram plantados 4.500.000 hectares. Mesmo com os números positivos, o agricultor está preocupado com os custos de produção. Aqui nesta fazenda, por exemplo, o produtor rural não vai aumentar a área plantada para reter os gastos. Os custos teve uma pequena queda, só que o preço do grão ainda está muito inferior, não acompanhou o custo de produção em relação ao preço do produto. Os produtores também estão atentos às temperaturas elevadas e às chuvas irregulares que podem afetar a produtividade das lavouras. É muito relativo esse volume de chuva inicial para iniciar o plantio. Mas, claro, ter uma reserva hídrica no solo é muito importante isso. Esperar em torno aí de pelo menos 50 milímetros é ótimo que você consegue umedecer as primeiras camadas do solo. O Álvaro não quis arriscar. As sementes estão estocadas e as máquinas paradas na propriedade. Nós estamos esperando um volume maior de chuvas, porque até agora não é o suficiente para o início do plantio. Esse ano nós não podemos arriscar praticamente nada, porque temos que plantar com muita cautela e plantar na certeza, porque os custos ainda estão altos e o preço do produto está bem abaixo do praticado nos outros anos. A saca de soja em Goiás foi vendida essa semana por R$ 124, uma queda de mais de 20% em um ano. E o plantio da soja também está lento em outras regiões. Confira nas notícias da semana. No Maranhão, a seca prolongada tem deixado os agricultores preocupados. O plantio da soja já deveria ter começado, mas na maioria das fazendas, as máquinas ainda não foram a campo por causa da baixa umidade do solo. No Rio Grande do Sul, começou a colheita do trigo. As lavouras sofreram com seca no começo do desenvolvimento e com excesso de chuva durante o enchimento dos grãos. Com isso, o estado deve produzir cerca de 3.450.000 toneladas de trigo, 35% a menos que no ciclo passado. Além disso, os temporais recentes prejudicaram a qualidade dos grãos e os preços despencaram. A saca foi negociada essa semana por pouco mais de R$ 54, 43% a menos que há um ano. Os preços do café caíram em setembro. O aumento da produção nacional e a desvalorização no mercado externo impactaram os preços praticados por aqui. A saca do café Conilon foi vendida em média por R$ 647, 8% a menos que há um ano. Já no Arábica, a queda foi de 34%, com a saca valendo R$ 810.
A área dedicada à agropecuária no Brasil cresceu mais de 50% de 1985 até o ano passado. Foi o que mostrou um levantamento divulgado esta semana pelo MAP Biomas, uma rede de instituições que monitora o uso da terra no país. Em 2022, mais de 280 milhões de hectares foram utilizados para a produção agrícola e pastagens, cerca de 1/3 do território nacional. Os preços do boi gordo em Janaúba, Minas Gerais, @vista na sexta-feira, saiu por R$ 215. Rancharia São Paulo, 233. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, 235. A média CPEA dos preços do estado de São Paulo fechou em R$ 239,80, uma alta na semana de 1,5%. Esse movimento de alta no preço da arroba já dura algumas semanas e os criadores de São Paulo estão aproveitando o bom momento para vender seus animais. Um a um, os bois passam pela balança. O Felipe, que cria bovinos em Presidente Epitácio, aproveitou a alta recente de preços e vendeu esse lote de 34 cabeças por R$ 230 a arroba, valor 20% maior do que ele conseguiria há um mês. Quando o momento é de alta, né, um mercado aí comprador, por conta de festas de fim de ano, o último trimestre o consumo é maior, as exportações voltaram a melhorar e a gente volta a trabalhar com mais ânimo no caso da venda do gado. Aqui na propriedade são 500 cabeças de Nelore. Os animais se alimentam principalmente de pasto e daqui seguem direto para o abate. Mas com a seca, o criador está precisando suplementar a comida do gado com sal proteinado, o que encarece a criação. Você sempre tem uma expectativa de melhora de preço para cobrir seus custos e você ter uma margem positiva. Em todo o estado, a alta no preço da arroba do boi deixou os pecuaristas bastante animados. Por isso, muitos aproveitaram o momento para já fazerem negócios. Essa é a aposta neste confinamento em Presidente Prudente. Por aqui são 5.000 bois que serão vendidos para frigoríficos que atendem aos mercados interno e externo. O Gabriel é o gerente e conta que a recuperação no preço da arroba vai ajudar a lidar com os custos de produção. Especialmente em setembro nós já sentimos uma diferença, né, que é essa alta da arroba. E com isso a gente conseguiu minimizar um pouco do prejuízo. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o preço da arroba subiu mais de 18% em setembro, na comparação com o mês anterior, mas ainda está abaixo do valor registrado no mesmo período do ano passado. Se a gente der olhar setembro, né, média de preços de setembro desse ano em relação a setembro do ano passado, estou falando de uma retração aí de 25%, né, em termos reais. Foi uma retração muito brusca. De acordo com o Tiago, há uma série de fatores que explicam essa retomada nos preços da arroba. A gente tem uma oferta mais restrita em termos de animais acabados no campo para o frigorífico, somado realmente ao movimento bom de exportação na primeira quinzena do mês, né, isso ajudou muito o começo dessa valorização, e também a gente tem que olhar para o mercado doméstico, né? Quando o preço da carne bovina ela caiu, né, principalmente ao longo do mês de agosto, isso atraiu o consumidor brasileiro. Daqui a pouco, a resposta para a sua dúvida. O Marden Pereira, do Amapá, encontrou esse tipo de abelha aqui e quer saber que espécie é essa. Quais são as recomendações para uma ordenha adequada de vacas? Como combater uma praga que ataca os pomares de lixia. Em Goiás, as ações para controlar os morcegos que podem transmitir raiva para o gado. Agora é hora de responder as dúvidas que você manda pra gente. Começamos, Ellen, com a do Júlio César Queiroz, de Araruama, Rio de Janeiro. Ele quer saber como deve ser feito o manejo da ordenha com o bezerro ao pé da vaca. A repórter Caroline Dunley foi atrás de algumas orientações para você. No Centro de Tecnologia para as Raças Zebuínas Leiteiras, no Gama, Distrito Federal, os pesquisadores da Embrapa Cerrados trabalham com o melhoramento genético para o aumento da produtividade animal. O veterinário Adriano de Mesquita recomenda que antes de começar a ordenha,
é fundamental fazer o teste da caneca para saber se a vaca está livre de mastite, uma inflamação das glândulas mamárias. O ordenhador deve desprezar os 3 primeiros jatos da ordenha nessa caneca de fundo escuro. E se houver a presença de grumos de leite ou então de rases de sangue, esse animal está com mastite clínica. Esse animal tem que sair do ambiente de ordenha e ele vai ser ordenhado ao final da ordenha e tratado imediatamente com antibiótico. Só os animais saudáveis devem seguir para a ordenha. Agora é hora de fazer a limpeza dos tetos com uma solução antisséptica, normalmente à base de cloro. O produto deve agir em média uns 30 segundos. Só depois de secar os tetos é que o bezerro está liberado para mamar. Algumas raças só liberam leite com o bezerro ao pé. É o caso do girolando e de outras raças zebuínas. Por isso, aqui na Embrapa, ele fica com um teto livre durante toda a ordenha. E os outros 3 vão para as teteiras mecânicas. Ao término da ordenha, a gente pode fazer o repasse dos outros 3 tetos pelo bezerro, que é exatamente a pergunta do Júlio, e só em seguida realizar a imersão dos tetos na solução antisséptica após a ordenha, ou também chamada de pós-dipping. Júlio César, nessa etapa pós-ordenha, a solução usada é a base de iodo. E essa sim pode oferecer riscos ao bezerro. Esses bezerros podem adquirir uma intoxicação por iodo. Apesar dos bovinos serem bastante resistentes quanto aos níveis de iodo na dieta, a gente tem que lembrar que nós estamos tratando com animais jovens, né? Que eles são naturalmente mais suscetíveis. Bezerrinho satisfeito, aí sim a vaca vai se alimentar. Esse estágio é importante para evitar a mastite. Após a ordenha, a gente deve manter esses animais em pé por até 30 minutos para que o esfíncter do teto seja fechado. A qualquer momento elas podem deitar e adquirir contaminações do ambiente. Tomando todas essas precauções e essas práticas de ordenha, Carol, a gente consegue obter um leite de melhor qualidade, com maior segurança alimentar para o consumidor final. Olha, os animais com mastite devem ser ordenhados depois dos outros para evitar a contaminação dos equipamentos. O leite do animal doente é impróprio para o consumo e deve ser descartado. O Rafael Fabre, de São Paulo, desconfia que alguma praga tenha atacado os pés de lixia dele. Olha só como estão as folhas da plantação. O Rafael quer saber o que fazer. Quem cuidou dessa dúvida foi o repórter Filipe Mancuso. A lixia é esse fruto com casca dura e vermelha de polpa branca e adocicada. Veio da Ásia e se deu bem aqui no Brasil, especialmente no Sudeste. O agrônomo Eduardo Cotrim cultiva a lixia há mais de 25 anos nesse sítio em Tremembé, São Paulo. É ele que vai explicar pra gente quais são os estragos dessa praga que atingiu a sua plantação, Rafael. Essa praga é o ácaro da erinose e esse ácaro se espalhou no Brasil inteiro. Ele foi introduzido clandestinamente na década de 90. Hoje dificilmente você vê um pé de lixia sem o ácaro da erinose. Ele não age sozinho. Essa mancha marrom aveludada é uma alga parceira do ácaro. Essa praga vive em simbiose com uma alga, a alga da erinose. Essa simbiose funciona assim. A alga dá proteção ao ácaro e, em contrapartida, a secreção dele vira alimento para a alga. Aqui no sítio do Eduardo, em maior ou menor proporção, os pouco mais de 1.500 pés de lixia têm algum foco do ácaro. É muito evidente a manifestação do ácaro. A folha fica amarronzada, aveludada, que é a eirínea, e a gente vê de longe isso aí. A parte de baixo parece um cancro e na parte de cima a imagem característica são essas bolhas. Eduardo, como controlar esse ácaro? Então, esse ácaro, o que tem mais eficiência no controle seria a poda. Então a gente manteria a plantação, os pés de lixia podado, apresentou o foco do ácaro, vai lá e poda. Você podou, ela vai brotar. Agora, se você fizer uma poda drástica, você diminui a eficiência dela de fazer fotossíntese, de buscar energia, e ela vai definhando. E logo após uma poda drástica, o ácaro vai atacar, vai infestar com bastante sede, porque não vai ter folha, não vai ter alimento. A hora que vier as folhas tenras, eles vão tudo lá. Aí vai atacar tudo.
Depois pega esses ramos aqui e já joga no fogo para queimar. O fogo evita a proliferação do ácaro. Feito isso, o agrônomo recomenda aplicar calda sulfocálcica, feita à base de enxofre e cal virgem. O ideal é aplicar o produto de 15 em 15 dias até a floração. Uma folha dessa aqui tem milhares de ácaro. Quando você faz a pulverização, você pulveriza só a parte de cima, você não atinge. Como esses produtos são de contato, você tem que pulverizar a parte de baixo também. A solução é preparada usando 20 litros de água para cada 250 ml do produto. Essa calda sulfocálcica você não pode adicionar mais nada. Um espalhante adesivo para fixar, um adubo foliar, porque pode trazer toxidez para a planta. Viu, Rafael? Uma outra dica é de preferência fazer a pulverização mais para o fim da tarde, com a temperatura um pouco mais amena. Isso evita que o produto queime as folhas do pé de lixia. Fazendo direitinho o passo a passo, você vai conseguir colher frutos bonitos e suculentos como esses, Rafael. A calda sulfocálcica pode ser encontrada em lojas de produtos agropecuários. Ela é pouco tóxica, aceita inclusive em cultivos orgânicos. Olha só o que a Pamela da Costa, de Guareí, São Paulo, encontrou quando partiu esse mamão ao meio. Ela quer saber que caroço é esse. Pamela, o agrônomo Shukichi Kurosawa, consultor do Globo Rural, disse que você tem aí um exemplo de ovocarpismo, que é quando um fruto se forma dentro de outro. Uma anomalia genética. O pequeno fruto interno não serve para consumo porque não tem sabor e, em geral, é duro. Mas a polpa do mamão grande se pode comer sem problema nenhum. O Marden Pereira, de Macapá, também mandou para a gente fotos curiosas. Ele quer saber o nome da abelha que faz essa colmeia cheia de bolinhas. A Cristina Vieira conversou com um especialista e vai mostrar para a gente. Marden, aqui na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, São Paulo, tem uma colmeia do mesmo grupo de abelhas que você encontrou aí no Amapá. Cristiano, que abelha é essa? É uma abelha sem ferrão, de um grupo que a gente chama de Friesiomelita, conhecida popularmente como marmelada ou moça branca. Por que se chama marmelada? O nome marmelada é por causa do mel dela, que é bastante viscoso, parece um marmelo. É uma abelha inconfundível pelas características biológicas dela. Ela tem uma perna um pouco mais comprida, que ela carrega bastante própolis ali, e dentro da colônia, ao invés de fazer os favos de cria em paralelo, ela faz cachos. Aqui essas bolinhas é onde a rainha vai botar os ovos e vão nascer novas abelhas. E aqui onde ela vai estocar o mel. Vou provar então. É gostoso. É gostoso, mas é mais sonso. É, ele não tem um sabor tão intenso, mas eu achei bem suave, gostei. O mel é o forte dessa abelha? O mel não é o principal objetivo. A maioria das pessoas cria para produzir própolis, que é bastante aromático. Para nossa gravação, o biólogo Cristiano Menezes retirou a tampa da colmeia. Mas a entrada oficial da casa delas é essa aqui. Uma das identidades importantes dessa abelha é pela entrada. A gente consegue reconhecer que ela é bastante fechadinha, passa somente uma abelha por vez. O que é esse preto que a gente sente bem pegajoso aqui na própria caixa? Isso é o própolis que elas coletam a partir de resinas de plantas que elas usam para proteger a colmeia. Então elas colam ao redor de toda a caixa e dificultam que as formigas ou outras abelhas acessem. Agora, essa é a mesma abelha que ele tem lá? Não é exatamente a mesma espécie, por causa da distância geográfica, são espécies diferentes, mas do mesmo grupo, é do mesmo gênero, muito semelhante, com a biologia parecida com essa que a gente tem aqui. Ela ocorre praticamente no Brasil todo, esse grupo, né, e a gente consegue distinguir por essa forma como ela organiza a colônia dela, como ela utiliza o própolis e pelo jeitão da colônia. Além de tudo, essa é uma abelha muito fácil de criar, de multiplicar, vale a pena investir na criação. É mesmo incrível a diversidade de abelhas que existe no Brasil, né? Segundo o Dr. Cristiano Menezes, são 2.000 espécies de 5 famílias diferentes. Vamos aos eventos da semana. No Paraná, Dia da Mulher Rural em Tibagi e oficina sobre manejo de gramados em Curitiba. Rodeio Crioulo em São João do Itaperiú, Santa Catarina. Feira Sustentável em Maceió. Simpósio sobre o futuro no campo em São José do Rio Preto, São Paulo.
e Festival do Abacaxi em Tarauacá, Acre. Se você também tem um cartaz, uma dúvida ou uma curiosidade para contar para a gente, anote o número do nosso WhatsApp. 11 98895 5505. Vale mandar mensagem de texto, foto, vídeo, só não pode áudio, tá? E não esqueça de colocar seu nome completo e o do seu município. E você sabia que dá para ver o Globo Rural e qualquer outro programa da Globo ao vivo e de graça, de onde você estiver? Só precisa entrar no site globoplay.globo.com, fazer o cadastro na plataforma e acessar a programação pela sua TV, computador ou celular baixando o aplicativo. É um jeito de você não perder nadinha que te interessa na Globo. Estar fora de casa não é mais desculpa para não ver o Globo Rural, né? Vamos ao outro giro de notícias no campo? O Senado aprovou uma medida provisória que libera crédito extraordinário de R$200 milhões para o combate da gripe aviária. O dinheiro será usado para pagar o deslocamento de equipes de vigilância pelo país, além da compra de materiais de desinfecção. O texto já tinha passado pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. O Brasil já registrou mais de 110 casos da doença, principalmente em aves migratórias. Essa semana foi identificado o primeiro foco em mamíferos. Foi em leões marinhos, no Rio Grande do Sul. Setembro foi mais um mês de queda nos preços do leite. Os produtores receberam R$ 2,25 em média pelo litro, quase 30% abaixo do praticado na mesma época do ano passado. O aumento na produção interna e o crescimento nas importações de leite são as principais causas dessa desvalorização. No Amazonas, um deslizamento de terra causou mortes e destruição no município de Beruri. Ao menos 40 casas foram atingidas. O fenômeno é conhecido como terras caídas e ocorre quando o nível dos rios baixa. Sem água, o solo das margens fica exposto e acaba cedendo. Com a seca extrema que atinge a região, a vazão dos rios caiu muito, o que pode ter aumentado a intensidade do deslizamento. O número de focos de incêndio na Amazônia caiu em setembro. Foram 26.452 ocorrências no bioma, queda de 36% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No Pará, que segue na liderança do ranking, a redução no número de focos foi de 25%. O INPE também divulgou esta semana os dados de desmatamento. Na Amazônia, a área de floresta perdida caiu em setembro. Já no Cerrado, bateu recordes. O crescimento do desmatamento no bioma foi de 89% na comparação com setembro de 2022. A raiva é uma doença transmitida por morcegos que se alimentam de sangue. Em Goiás, o setor de defesa agropecuária realiza ações de captura desses animais para reduzir a circulação do vírus que causa o problema. O controle de morcegos geralmente é feito em áreas rurais e muitas vezes a presença dos morcegos é identificada depois que os animais começam a aparecer com sinais de mordidas. Esta ação acontece em Corumbá de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Os fiscais foram chamados pelo dono da propriedade. Nós procuramos a propriedade e fazemos um inquérito com o produtor e verificamos o tamanho da propriedade, o tamanho do rebanho, a intensidade das agressões e principalmente se há presença ou não de abrigos de morcegos. O abrigo de morcegos da região fica nessa caverna. E logo se percebe sinais de uma colônia de morcegos hematófagos, que são os que se alimentam de sangue. A colônia pra cima aqui é alta, hein? Das mais de 180 espécies de morcegos catalogadas no Brasil, apenas 3 são hematófagas. Ao morderem outro animal para se alimentar, os morcegos podem transmitir a raiva, caso estejam contaminados com a doença. A partir do momento que a Agrodefesa recebe as notificações que existe uma quantidade grande de mordidas de morcegos hematófagos, essa região passa a ser uma região de alto risco, né? Devido ao morcego hematófago ser o principal vetor do vírus da raiva. Por isso é feito o controle populacional desses possíveis transmissores. Junto com a vacinação, que é o principal meio de proteção contra a doença, essas ações têm ajudado a diminuir os casos de raiva em Goiás. Em 2019,
43 casos de raiva foram confirmados no estado. Já em 2022, após 163 ações da Agrodefesa, o número caiu para 16 casos de raiva confirmados. Para pegar os morcegos, a equipe usa uma técnica que engana a chamada ecolocalização dos animais, que é uma espécie de radar que eles têm para se orientar. A rede de captura de morcegos é especial. Ela tem fios de nylon ultra finos e pretos. Tem que ser assim para que o sistema de ecolocalização dos morcegos não detecte isso aqui como um obstáculo. A armadilha é reforçada nas laterais. Ao colocar a rede, a gente procura espaços que possam ter ficado para a gente cobrir e evitar que o morcego saia por aqui e ele tem apenas um caminho para seguir, né? E aí fica mais fácil a gente capturá-lo. Logo, alguns morcegos ficam presos na rede. Os fiscais identificam a espécie. Esse morcego não é hematófago. Esse aqui, como não precisa de sangue, ele não vai transmitir raiva. Então esse aqui, por exemplo, ele vai ser solto. Olha lá. Ah, que beleza, viu? Alguns minutos depois, os primeiros hematófagos aparecem. Esses vão sendo colocados em uma gaiola. Por volta de meia-noite, 5 morcegos tinham sido capturados. Um número considerado baixo. Os fiscais acreditam que a nossa presença na caverna tenha inibido os animais. Todos os morcegos recebem uma pasta que contém um veneno nas costas. Ele vai se interar com outros morcegos da mesma espécie. E um vai lamber o outro. E o que lamber vai ser eliminado. Vale reforçar que o objetivo dessas ações é reduzir a transmissão do vírus da raiva e não exterminar os morcegos. E que esse trabalho de controle só deve ser feito por equipes especializadas. No próximo bloco, o drama da seca no norte de Minas Gerais. A perda de animais por fome e sede nesta região é uma constante. Agora, o senhor já teve algum tipo de assistência técnica, alguma coisa aqui ou não? Nunca na vida, em canto nenhum. A senhora já passou sede alguma vez na vida? Um pouco. Se não lutar, não tem jeito de vencer, não. Muitas regiões brasileiras estão sofrendo com a seca. A gente viu imagens terríveis de rios secos na Amazônia, afetando as populações ribeirinhas e o meio ambiente. Esse quadro também assola boa parte do semiárido brasileiro. Hoje nós vamos conferir a situação do norte de Minas Gerais, onde não chove há praticamente 7 meses. As perdas no campo chegam a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nossa equipe foi até lá e apresenta agora histórias de agricultores com dificuldades para plantar, para criar animais, para sobreviver. Uma região de muito calor, onde os termômetros quase sempre marcam acima dos 30 graus. Terra que passa mais da metade do ano sem uma gota de água. Rios e açudes secam completamente. Durante uma semana, percorremos os principais municípios do norte de Minas, região em que inicia o semiárido brasileiro, com características climáticas semelhantes à de estados do Nordeste. Essa daqui é uma vegetação bem típica da Caatinga. Nesse período sem chuva, as árvores perdem todas as folhas e ficam bem secas. A impressão que a gente tem olhando é que elas estão mortas. Chegamos no pico da seca. Aqui já chove pouco durante o ano, cerca de 700 milímetros, metade do que é registrado nos estados do sudeste do país. Mas desta vez choveu menos ainda. A estação das águas, que costuma ir até abril, parou em janeiro. Com a seca, a pastagem se foi e animais com fome e sede vagam pelos campos tentando sobreviver. O desafio dos pequenos criadores é manter o rebanho até a próxima estação chuvosa. Qual que é o nome do senhor? É Geraldo. Geraldo do quê, seu Geraldo? Fernando de Souza. Quantos anos o senhor tem? Agora, dia 15 de outubro, vou inteirar 80 anos.
Seu Geraldo e o primo José Aparecido trabalham juntos há mais de 50 anos. No pequeno sítio, em Porteirinha, eles cuidam de 30 animais. O norte aqui é doído, chove pouco. Só janeiro e daí pra cá não ter chuva, teve um inseto danado que comeu o capim tudo. Para alimentar os animais, os primos compraram uma pequena plantação de palma de um vizinho. A única coisa que aguenta num tempo nessa seca aqui pra nós é a palma. Agora quem tá sustentando é a palma. Eu não posso comprar um tato, eu tenho que lutar com os bois, né? Geraldo, qual que é o segredo para conseguir vencer a seca? Ué, eu acho que é ter fé em Deus e lutar, né? Porque se não lutar não tem jeito de vencer, não. Se esmurecer, eu não vou fazer serviço, não vou fazer aquilo, e mais eu com a idade que eu tô vencida. Opa, posso entrar? Em muitas comunidades da região, falta água para as plantas, para os animais e até para as pessoas. Qual que é o nome do senhor? Antônio. Antônio do que, seu Antônio? Barbosa da Silva. Quantos anos? 64 anos. A carga que o seu Antônio carrega é muito valiosa por aqui. E como que é a hora que o senhor chega? O pessoal fica feliz? Vixe, demais. A água é fornecida pela Prefeitura de Catuti. Ajuda a abastecer a casa das 100 famílias da comunidade quilombola Malhada Grande. Dona Laína Costa armazena água em 2 tambores de 200 litros. E essa água vocês usam para quê? Para beber e cozinhar. E fazer café de manhã. A maioria dos poços aqui do norte de Minas dá água salobra, imprópria para o consumo. Daí vocês usam... Essa aí usa para lavar vasilha e tomar banho. Nos 2 hectares, Dona Laína vive com a filha e 3 netos. Comem aquilo que conseguem cultivar e criar no período da chuva. A senhora já passou sede alguma vez na vida? Um pouco. Tem época que falta água. Apesar da escassez, preferem a vida no quilombo. Os vizinhos também ajudam a gente muito, dá uma folha, dá uma aboba, dá uma raiz de mandioca e a gente vai levando a vida. Se fosse viver na cidade... Era tudo comprado sem ter. Próximo dali, às margens da estrada que liga Catuti a Pai Pedro, criadores tentam manter os animais vivos. É o caso do seu Francisco Moreira. Eu tenho 52 anos, eu tenho 50 anos nessa batalha, sem um recurso certo. Seu Francisco Moreira colhe as últimas folhas verdes que sobraram na região. A gente vamos tirando ali a fena pro gado, por falta de pasto. Os sacos cheios de folhas de leucena, essa leguminosa resistente à seca, são levados pelo seu Francisco até o sítio dele, onde 30 cabeças de gado estão assim. O carral meu morreu ali, ó. Eu joguei 2 lá em cima, comecei 3, joguei outra lá no mato 4, e outra vaca morreu do lugar ali, eu larguei 5. Ele diz que não se planejou para investir na propriedade. Nunca consegui comprar um trator. A vida foi triste. Agora, o senhor já teve algum tipo de assistência técnica, alguma coisa aqui ou não? Nunca na vida, em canto nenhum. Num canto nenhum. O senhor gostaria de ter assistência, de aprender alguma tecnologia nova para poder plantar, para não deixar o gado morrer? Quem é que não quer?
E o senhor tem com que tratar desse gado? Estou sem recurso. Eu tenho um pouquinho de dinheiro no banco, mas é pouquinho. A perda de animais por fome e sede nesta região é uma constante. O que era? Uma vaca, novilha? Vaca. Morreu quando? Hoje? Foi hoje, agora. E aí vocês vão fazer o que com ela agora? Ué, vai pôr aí, pôr fogo, né? Tá com um buraco. Neste terreno, em Porteirinha, uma espécie de depósito de carcaças. Como a terra aqui nessa região fica muito dura por causa da seca e a maioria dos pequenos produtores rurais não tem maquinário, então eles resolveram usar esse terreno aqui como descarte dos animais, das carcaças dos animais mortos, né? Expostas dessa maneira, as carcaças podem ser foco de doenças. Diante deste cenário, pequenos produtores rurais do norte de Minas fogem da seca. Durante o período de estiagem, ainda é muito comum aqui no norte de Minas, trabalhadores entre 18 e 50 anos de idade saírem daqui, deixarem suas famílias, deixarem suas terras, irem em busca de trabalho nos estados do sul e do sudeste, principalmente nas lavouras de lá. A grande maioria no período de estiagem, que vai de maio até novembro, realmente não absorve o trabalho dele. E na propriedade, muitas vezes, não tem no que ele trabalhar, né? Então ele vai buscar essa renda fora. A mão de obra produtiva, ela sempre sai para o café, lá para a cana. Esse é o agrônomo Arquimedes Teixeira, coordenador regional da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Todos que a gente conversa, a vontade é de ficar aqui com a família e tudo, né? Mas eles vão realmente o que precisam. Para Arquimedes, a região precisa cada vez mais de investimento em assistência técnica. Muitas vezes falta o básico. A gente trabalhou muito na política pública do Brasil Sem Miséria, que um dos objetivos era isso. Eram agricultores que estavam à margem do atendimento, a maioria não tinha documentação, então um dos papéis que a gente faz é atualizar os cadastros, documentação, tirar CPF, às vezes os filhos não têm CPF e tudo, então a gente documenta ele. Mas será que com todos esses desafios é possível conviver com a seca? No próximo bloco, você vai ver uma pesquisa com plantas que são resistentes à estiagem. E também pequenos produtores de leite, que têm conseguido bons resultados depois de receber assistência técnica e ter acesso a políticas públicas. É daqui a pouco. Em situações extremas, pequenas tecnologias podem trazer muita diferença na vida do agricultor. Na segunda parte da reportagem sobre a seca severa no norte de Minas Gerais, nossa equipe mostra a importância da assistência técnica para a sobrevivência de agricultores e criadores. Investir em pesquisa, assistência técnica e políticas públicas pode dar boas pistas para produzir no semiárido. A agrônoma Inês Silva, por exemplo, pesquisa como a diversificação no plantio de forrageiras pode ajudar o agricultor a enfrentar a estiagem. Saber que eu posso estar ajudando esses pequenos, o médio, o grande produtor a se manter no campo. Ela coordena a primeira fase de uma pesquisa nesse campo experimental da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que fica em Montes Claros. Uma planta como essa, ela consegue ficar até quantos meses sem chuva? Na nossa região fica até 8 meses sem chuva e ela aguenta bem. Hoje estão sendo testados 20 tipos diferentes de plantas conhecidas do semiárido para entender qual o manejo adequado. Entre elas a palma, que, como a gente mostrou, é comumente usada por agricultores da região. A que está sendo estudada aqui é a orelha de elefante. Ela foi o destaque nesse projeto, na fase 1, porque ela que sobreviveu mais, porque a gente avalia a sobrevivência e a produção de forragem. Ela produz 19 toneladas de matéria seca por hectare ano. Tem 90% de água, seria uma fonte de água para os animais. Os pesquisadores concluíram, por exemplo, que o plantio consorciado gera mais resultados e amplia as possibilidades de alimentos oferecidos aos animais. Aqui,
A leucena, rica em proteína, é cultivada junto com capim-maçai. A gente tem que conseguir plantas resistentes para sobreviver. Mudar não tem como. Ter opções, e não só em quantidade, mas também em qualidade. A pesquisa da Inês tem tido bons resultados, mas ainda não tem data para terminar. Enquanto isso, os técnicos da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, estão no campo, levando aos produtores rurais estudos e tecnologias consolidados. Tudo bem? Fomos conhecer um casal produtor de leite que há 6 anos recebe assistência técnica. A propriedade fica em Catuti. E você, quem é? Cardoso. Qual que é o seu nome? Cardoso. Enzo Maurício Cardoso. Enzo Maurício Cardoso. Você já me falou o nome completo. Marcelo Caíque Cardoso herdou a propriedade de 23 hectares. Aqui era de meu avô passou para o meu pai. Meu pai trabalhou com leite um tempo e foi embora. O avô e o pai de Caíque não conseguiram tirar dessa terra nem o próprio sustento. Marcelo, então está na 3ª geração. Isso. Você acredita que da 3ª geração você é o que está mais produzindo aqui? No momento, sim. Aqui eu acredito que antes não tinha essa tecnologia que tem hoje, não tinha assistência que tem hoje, e foi ficando cada vez mais difícil. Eu estava tendo que pegar o dinheiro da empresa onde eu trabalhava e colocar aqui. Há 6 anos, quando assumiram a propriedade, Caíque e Sara Maciel pensaram em deixar a região em busca de emprego na capital paulista. Até então, foi eu que chamei ele para ir embora, porque a oportunidade aqui é pouca, sabe? Aí eu falei com ele, ó, é o seguinte, vamos embora, porque para mim ficar aqui sem trabalhar não dá não. Mas os técnicos da Emater incentivaram o casal a produzir leite e queijo. Às vezes eu ia para um lado, para o outro, um pouco ainda sem firmeza, até o extensionista falava, moço, pega uma direção, firma, vai firme que vai dar certo. E o resultado veio. Caíque aprendeu a cultivar milho, sorgo e milheto no período da chuva e a fazer silagem. Estocar alimentos para dar ao rebanho no período da seca. Também teve acesso a um programa de melhoramento genético dos animais e hoje consegue cerca de 300 litros por dia. Mudou bastante o rumo da nossa atividade, porque nós estamos conseguindo produzir com qualidade e quantidade. O trabalho ficou dividido assim. Caíque cuida da produção de leite. Já Sara produz os queijos como a mussarela em trança, palitos, nozinho. Tem também o queijo Minas e ainda o iogurte. E como você aprendeu a fazer tudo isso, Sara? A gente foi fazendo curso, né? Eu fui fazendo curso e aprofundando um pouco mais. E tomei gosto de aprender cada vez mais. Quanto mais difícil, me cativa, sabe? Aprender a fazer. Há um ano, um novo passo. O casal está construindo mais um sonho, uma agroindústria. É o nosso futuro. Vocês estão construindo isso aqui com dinheiro da onde? Com os recursos que hoje a gente consegue do queijo. Quando a agroindústria estiver pronta, ela vai poder beneficiar cerca de 2.000 litros de leite por dia. E você acha que foi a melhor decisão ficar então? Sim, porque a gente tinha uma visão de lá um pouco diferente da realidade. E a gente tentar aqui foi mais que bom. A gente tem visto a melhoria de qualidade de vida, a gente tem visto a propriedade mais organizada, a gente tem visto o planejamento da propriedade sendo executado. Então isso nos enche de orgulho. Prazer, Edson, Prazer, tudo bem? Receber vocês aqui na minha residência. Tudo bom com a senhora? Tudo bem? E você, tudo bem? Qual o seu nome? Nicole. Alex Fortunato, 34 anos. Suzana Freitas, 26. Suzana é uma pessoa otimista. Casados há 10 anos, já passaram dificuldades. Qual momento assim que você lembra que fala, nossa? Um momento que nós comeu arroz com farinha, feito só com sal e água, porque não tinha como comprar outras coisas. Não tinha como fazer a feira. A vida deles muda completamente depois que a família recebe R$ 2.400 do programa Brasil Sem Miséria. Para mim foi muito dinheiro.
para outros, não sei. Que eu nunca tinha pegado nem esse dinheiro todo. Suzana era do lar e Alex trabalhava por dia tirando leite. Trabalhava a 50 reais por dia. Trabalhava meio período, se tornava 25 por dia. Quando recebeu o dinheiro do programa social, Alex pediu demissão do trabalho. Como acerto pelo tempo de serviço, recebeu 1 hectare, 10 mil metros quadrados, na zona rural de Catuti. Com os R$ 2.400, ele comprou a primeira novilha. Eu estou suficiente de terra, eu não quero mais terra não, porque gera muito gasto e esse pedacinho dá para mim viver. A família também passou a ter assistência técnica da Emater e acesso a outras políticas públicas que trouxeram melhorias importantes para a propriedade, como o telhado e a cisterna para captar e armazenar água da chuva. Com outro programa do governo, teve acesso a um poço profundo. Teve que furar quantos metros para achar água? 70 metros de fundura. Ele achou a veia com 69. Aí ele produziu 30 mil litros de água por hora. Só que essa água dá para beber? Não é recomendado para beber por causa do sal, né? Mas serve para dar de beber aos animais e irrigar o capiaçu. Tudo que eu tenho aqui veio de projeto. Só fui pegando e multiplicando, parei onde é que eu tô. Hoje Alex tem 8 cabeças. Tira em média 45 litros de leite por dia. Hoje tem vaca produzindo acima de 45 quilos. Então nós, pequenos produtores, temos que trabalhar em cima deles para tentar superar eles em vaca melhor, seminando, mudando as raças. Suzana aprendeu a fazer queijo. Com o dinheiro das vendas, ele construiu uma casa com 5 cômodos e comprou uma moto e um carro. A felicidade minha é imensa, estar no projeto que eu estou, no campo. O problema é que essa assistência é para poucos. Não existe um número oficial de quantos produtores rurais um técnico da Emater deve atender. Isso depende muito do tamanho das propriedades e também da distância entre elas. Mas estudos mostram que para dar uma boa assistência, um técnico deveria atender no máximo 150 produtores. Para a gente ter uma ideia do déficit aqui no norte de Minas, cada técnico da Emater atende mais de 600 produtores rurais. Mas efetivamente a gente não consegue atender da forma que a gente queria, né? De estar na propriedade, acompanhando ele, porque a gente não tem número suficiente de técnicos, né? Nós fazemos aqui um verdadeiro milagre, porque o número de agricultores que nós atendemos no município que nós trabalhamos, cerca de 1.100 produtores, para 2 pessoas atender, é um número muito grande. Estou há 25 anos na extensão porque eu acredito que a gente é um dos atores de transformação. Eu acho que um dos fatores principais de sucesso do produtor é a continuidade no atendimento daquela propriedade. Porque às vezes a gente chega com a política pública e se a gente não voltar lá para dar continuidade naquilo, então eu acho que ela não seria efetiva. E assim a agricultura familiar resiste aqui no norte de Minas. Pequenos produtores rurais que conseguem muito com o pouco que têm ou recebem. Sobreviventes de uma terra castigada pela seca e pela precariedade das políticas públicas. Em nota, o governo do estado de Minas respondeu que a Emater está renovando o quadro de profissionais desde 2020 e que deve continuar esse processo de contratação até o ano que vem. O Globo Rural de hoje está terminando. Um bom domingo. Bom dia, até a semana que vem.